Fala galera, estamos aqui de volta ao podcast, a Consulfarmacast com Neto Montagnini. Hoje eu tenho um parceiro meu aqui de longa data, né, Fredão? Gente, o Fred é meu amigo desde criança e é muito legal porque assim, a gente trabalha junto hoje com o Mercado Magistral há muitos anos e essa parceria começou num evento, né? A gente estava fazendo uma chamada agora para o congresso, falando bastante sobre metaverso, multiverso aí, e o Fredão estava lembrando que a gente se encontrou num evento do Facebook há muito tempo atrás, né? E aí nesse evento do Facebook, na época o pessoal nem investia tanto, o Instagram nem era do Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada ainda, né? E eu fui de curioso, esse negócio de Facebook Ads começou, e o Fredão já estava dentro e falou, então você tem que ir para essa área. E aí a gente nem acreditava muito, mas fez uma parceria, começou a trabalhar para o Mercado Magistral. E esse negócio virou o que virou hoje, e hoje a gente tem aí não só a Consulfarma que vive de tráfego, né, em conseguir, a demanda hoje não é mais offline, antes era mail, né, então a gente mandava folder na farmácia, hoje não, a gente vive dentro do ambiente do RD Station, do Instagram, a gente vive, e muitas farmácias também vivem esse ambiente, e você vê que o que virou isso é uma coisa impressionante, e acredito que o metaverso vai ser mais ou menos igual, né, Fredão? Fredão que é da You and Us, uma agência especializada em fazer e-commerce para o Mercado Magistral e outras também, uma agência completa, mas é um cara aí que é bastante estudioso e que lá atrás desenhou para mim a proposta de hoje, graças a ele a gente está no mercado, né, nesse mercado digital, então é um cara que trouxe uma coisa muito inovadora para nós hoje no podcast de hoje. Fazendo um paralelo rapidão, estamos num ambiente novo aqui, né? A gente não está hoje no ambiente que vocês estão acostumados a ver, mas o bate-papo vai ser legal, beleza? Segura aí! Vamos lá, pessoal, vamos conversar assim, só relembrando aí desse evento do Facebook, foi aqui em Campinas e era tudo muito novo. Né? Eu acho que é importante a gente destacar o momento que nós estávamos vivendo, foi lá em torno de 2013, cara, 2012, 2013, se não me engano. E eu me lembro que a gente veio um diretor do Facebook para cá, que era o cara que estava comandando o Brasil, ele veio fazer um evento para pequenas empresas, né? Acho que era mais ou menos a proposta desse cara, eu nem lembro o nome dele. Eu lembro que você é tão cara de pau que você foi lá conversar com o cara no final, lembra? Falei, eu vou lá conversar com esse cara, vou fazer uma parceria com ele. E aí eu lembro que a gente foi conversando bastante sobre o assunto, você lembrou, né? Foi meu, eu vou trazer uma parceria pro Mercado Magistral do Facebook, as ideias. Não, mas poxa, né? É isso aí que tem que ser assim mesmo. E aí eu me lembro que eu já estava preparando alguns materiais, né? Não para o setor magistral, porque era tudo desconhecido para mim. E nisso, assim, eu tenho que agradecer muito você, todo mundo da Consulfarma, que conseguiu me colocar dentro desse setor. Eu me lembro que você falou, Fred, quer me ajudar a entender como funciona marketing digital do setor magistral? Só que não é normal. Tem RDC, tem Anvisa, tem um monte de coisa que pode fazer, tem um monte de coisa que não pode fazer. E não é como vender bolsas e sapatos, né? E, de fato, dali em diante eu comecei a me aprofundar, comecei a estudar, tive bons parceiros também nesse sentido, que já estavam dentro do setor magistral, me ajudaram bastante. E como qualquer início de tecnologia, como qualquer início de tudo, erramos muito no começo. Erramos, né? Cometemos erros, porque até você conseguir entender aquilo que pode ser feito e aquilo que de fato funciona e ambos se encaixarem, leva-se um tempo, né? Graças a Deus estamos aqui em 2022, né? Hoje a gente mais acerta do que erra, né? Eu estou sofrendo um pouco agora com o tráfego de novo, mas realmente a gente mais acerta do que erra. Mas você vê que assim, a tecnologia, quando a gente fala de comunicação, não é uma ciência exata. Ela é uma ciência que ela se transforma e retransforma a todos os momentos, né? Os algoritmos são modificados, o que funcionava de tráfego antigamente já não funciona mais hoje, e você tem que ir mudando, você tem que ir avaliando estatísticas, relatórios, para você conseguir ir se encaixando com o tempo. O metaverso, quando a gente chega no assunto metaverso, o que eu gosto sempre de falar, e o que eu acho que é interessante para o setor magistral.
Em 2014, quando eu dei meu primeiro curso falando sobre lojas virtuais para o setor magistral, muita gente ignorou, né, uma boa parcela do mercado ignorou, outra parcela do mercado se interessou muito e uma meia parcela ficou com medo, né, principalmente para não ter um problema jurídico na época. Eu me lembro que eu ouvia muito isso. Cara, tenho medo, a vigilância sanitária aqui da minha região é complicada, tal, não sei o que tem, vou deixar isso, vou esperar para ver, né? Só que algumas foram em diante, cometeram os primeiros erros antes que os outros, né? E essas foram errando e acertando, e pelos relatórios que tenho, as primeiras lojas virtuais do setor magistral começaram a acontecer em meados de 2005. Tá? Essas lojas virtuais são as proprietárias de um grande império hoje. Que fatura milhões. Que fatura acima de milhões. E milhões. Mês de reais. Assim, foram os caras que deram com a cara ali para conseguir entender como é que funciona isso daí. Né? E você pode ter certeza. Eu tenho, né, acesso a alguns gráficos que você vê assim, foram empresas que bateram cabeça por muito tempo, só que chega uma hora que traciona. Chega uma hora que vai. É a mesma coisa quando a gente está tentando aprender a surfar. Né? Você pega a prancha, você fica batendo na arrebentação, volta, bate na arrebentação, volta. Chega uma hora que você nada por trás das ondas, né? De tanto insistir. Porra, essa foi poética, hein? Você me conhece. Tava guardada essa, né? Tava guardada. Tirei da manga essa aqui. Eu tô aprendido com você. Então, assim, o que acaba acontecendo, pessoal? Essa história de metaverso é uma lacuna no espaço de tempo que é uma grande oportunidade. Mas é uma oportunidade que quem já quiser começar a chegar com cabeça imediatista, querendo fazer a coisa acontecer do dia para a noite, não, eu já vou ter meu metaverso, esquece. O ambiente, o ecossistema do metaverso no Brasil não está preparado para tais objetivos tão audaciosos ainda. E vou dar alguns exemplos. Uma loja virtual, por exemplo, ela é uma plataforma onde você enxerga ela 2D. Um site é 2D. O WhatsApp é 2D. O Instagram é 2D. Tudo é uma plataforma visual onde você está enxergando na palma da sua mão. O metaverso pode ser 2D? Pode. Ele pode. Não necessariamente você precisa colocar um óculos 3D de realidade virtual no seu rosto para você ter a experiência de metaverso. Não necessariamente. Você pode ter uma experiência 2D. O mais importante da gente compreender agora no metaverso é até para começar a massagear a nossa cabeça para entender como que a coisa funciona. Eu tenho 3 dicas, 3 filmes interessantes. 2 deles são mais famosos, um deles não é tão famoso, que eu acho que é o principal, né? Matrix, Avatar e o Jogador Número 1. Tá? O Jogador Número 1 talvez seja... Tudo assim, então, um ambiente no qual você entra numa máquina e aí você vira um avatar, e aí seu avatar faz as coisas, igual o Matrix, igual o próprio Avatar. Exatamente, é essa a lógica. E aí você está ali guardado, seguro, mas não tinha um filme também do Bruce Willis, que era o Substituto, sei lá o que era, que as pessoas compravam personagem e ia viver esse personagem. Pô, esse aí eu não conheço. Eu tenho uma vaga lembrança de um filme desse que eu vou buscar, vou te mandar pra você ver. Manda o nome que depois eu quero assistir. Eu acho que é O Substituto, acho que é. Esse eu não conheço. Mas, tipo, Black Mirror, do Netflix, também traz um pouco dessa realidade, mas traz com um choque cinematográfico, como se fosse um impacto psicológico nas pessoas, mas, enfim, a questão não é essa. Tá, mas por que eu tenho que entrar no metaverso? Essa é a questão, senhor. Por que eu tenho que entrar no metaverso agora? É importante você saber as regras do jogo agora. Antes mesmo de você querer começar a fazer a coisa acontecer. É importante você se ambientalizar com as informações que envolvem o assunto metaverso, né? Por exemplo... Você falou pra mim esses dias aí, né? Você tá jogando gamer e aí de repente você tá com fome. Conta pra galera isso eu acho que é um exemplo claro do que pode vir a acontecer. Por quê? Porque a gente acabou de fazer uma linha gamer, tá conectado.
sabe? Então, e essa molecada de hoje em dia que tá jogando videogame aí, daqui 2, 3 anos eles estão consumindo no mercado magistral. Já consomem hoje, certo? Mas vão consumir cada vez mais. E é aquilo que você falou, por exemplo, o meu próprio filho, o João, né? Você conhece o João? O João tem 12 anos de idade. E o João não tem na cabeça dele esse negócio, tipo assim, vamos supor, joga um videogame, o controle quebrou. Vamos lá no shopping comprar um controle. Isso não existe. Ô pai, pega no Mercado Livre aí que ele chega amanhã já aqui, entrega full. Se pedir até meio-dia, chega no mesmo dia ainda. Então para ele não existe esse negócio de sair do ambiente dele. Sim. Né? Então se as coisas acontecem no ambiente que ele tá, é mais fácil dele consumir. Sem dúvida. É assim, as novas gerações, elas nasceram dentro da internet 100% conectadas. Geração Y, geração X, Baby Boomers, nós vimos as coisas acontecerem. Agora, quando uma pessoa já nasce dentro desse ambiente, o raciocínio dela é completamente diferente do nosso. E quando a gente fala de metaverso, sem dúvida nenhuma, eles conseguem se acostumar muito mais rápido com o processo e até mesmo ter uma criatividade estratégica dentro desses ambientes, às vezes até mesmo superior que a nossa. Por exemplo, Fortnite, um jogo, é um metaverso. GTA é um metaverso. Existem vários ambientes que são metaversos. O problema é que assim, quando o Mark Zuckerberg, nosso amigo, surgiu, né, com a ideia meta, né, a palavra metaverso não se pode comprar, né, porque é uma palavra que na realidade ela existe desde 1992. Foi um livro, agora eu não me lembro o nome desse livro e não me lembro o nome do autor, mas ele trouxe o conceito de metaverso para dentro desse livro, né, e foi a primeira possibilidade assim que a gente começou a estudar sobre metaverso. Só que isso foi em 92. Quem é um pouco mais da velha guarda, mais conectado, vai se lembrar de um ambiente que foi criado mais ou menos na mesma época de Orkut, que se chamava The Second Life, que exatamente um metaverso, uma proposta muito parecida com o que o Mark Zuckerberg e o Meta estão trazendo para o mundo. Né? Quando ele tocou nesse assunto, todo mundo, precisamos estudar sobre esse assunto, mas o conceito de metaverso já existe há muito tempo atrás, né? Já ocorrendo, que foi o que eu falei para você, por exemplo, no Fortnite, o meu personagemzinho, que é lá um rapazinho que sai matando os outros, ele ficou doente. Existe a possibilidade de você criar uma farmácia dentro do ambiente do Fortnite, vendendo para ele a cura, só que patrocinado pelo nome da sua farmácia. O Outback já faz isso hoje no GTA. E você falou para mim até que o Outback, se você está com fome, você compra no Outback e você recebe em casa. Você recebe o mesmo pedido na sua casa. Pedido na sua casa. Então, ou seja, você está jogando ali, você está com fome, ao invés de você parar o seu jogo para você entrar para pedir comida, não, você já compra ali mesmo e recebe em casa. Sim. Isso é uma loucura. Tava falando com a Bárbara, né? E a Bá tava falando para mim que a Bá é da multimídia. Ela tava falando para mim que existe um jogo agora que eles estão na fase de vender terreno no metaverso. Sim. E aí você vai comprar terreno e depois as construtoras vão construir nesse terreno. E se você, por exemplo, der sorte, por exemplo, de no seu terreno ter, por exemplo, um estádio, sei lá, o Allianz Parque, tá no seu terreno. Todo mundo que for fazer algum evento na Aliança Parque, que for comprar ingresso, você vai receber um percentual daquilo. Você aluga. O sandbox talvez seja um dos ambientes mais utilizados hoje, principalmente pelas grandes celebridades, né? O sandbox, imagine só um mapa, tá? Onde você enxerga ele de cima, com vários quadradinhos. Cada quadradinho é um loteamento de um terreno. Se você vê a propriedade do Snoop Dogg, por exemplo, ela é um quadradão dentro desse ambiente. Só que existem pequenos quadradinhos, assim, eu acho que a última vez que eu dei uma olhada, o terreno mais barato dentro de um sandbox, ele estava girando em torno de uns $30 mil, alguma coisa assim, que era um negocinho que você nem consegue enxergar num ambiente muito longe distante das principais localidades desses mapas, né? Mas eu acho que a gente está indo muito com a cabeça já lá na frente, porque a gente está trazendo muita questão da gamificação para dentro da situação do metaverso, quando na realidade não é.
existem etapas anteriores que a gente precisa raciocinar também. Logicamente que, naturalmente, como a gente estava conversando, você falou assim, cara, então eu acho que o setor magistral vai poder utilizar isso para uma experiência como se fosse uma loja virtual, só que fazendo uma simulação virtual, né, 360 graus. De entrar na loja. De entrar na farmácia, fazer um pedido, conversar até mesmo com uma pessoa existente, né? Até mesmo às vezes você não ter o espaço físico que seja, porque assim, o que acontece, né, Fredão, o Instagram, o e-commerce, ele equalizou as farmácias. Se você pensar o seguinte, que você não vai no ponto de vendas, uma farmácia pequena hoje, ela tem as mesmas possibilidades que uma farmácia gigante. Boa. Por quê? Porque assim, você pega o Instagram tá bem feito, arrumadinho, bonitinho, gera conteúdo, postagem bonita, o e-commerce é bem feito, é bonitinho, né? Dessa maneira, muitas vezes, ó, pra você ver, é muito louco isso. Às vezes tem uma farmácia, tem uma estrutura gigantesca, lá com 70 colaboradores, e o seu Instagram ou o seu site não fala quem você é. Muito pelo contrário, faz um desmarketing. Um marketing ao contrário, por quê? Porque para o cara ter uma experiência sobre o seu negócio, ele tem que ir lá pessoalmente. Que não é uma grande realidade hoje mais, porque as pessoas procuram, antigamente procurava no Google, agora a gente procura a empresa dentro do Instagram. Então uma farmácia que às vezes é pequena, tem lá seus 3, 4 colaboradores, mas tem uma pessoa inteligente por trás fazendo o feed, fazendo o tráfego, fazendo um e-commerce legal, essa farmácia tem mais possibilidades do que a grande. Então equalizou. A internet, ela equalizou. Uma farmácia grande, hoje uma farmácia pequena perante a internet, elas podem ser igual ou pior do que isso. A farmácia menor pode sobressair. Só que é louco isso, só para terminar. Olha o que você vê. Ela sobressai, só que é o seguinte, ela não tem a mesma estrutura, não tem o mesmo número de colaborador, a folha de pagamento nem é inchada, né? O aluguel é mais barato, ela consegue ter um valor mais atrativo e vende mais. Sem dúvida. Assim, eu me lembro que um tempo atrás nós fizemos uma live e você falou, Fred, na internet eu posso ser quem eu quiser, né? Por exemplo, no meu Instagram, às vezes, né, a gente vê muitos casos assim, no meu Instagram você vê lá aquela pessoa, nossa, super good vibes, tal, lindo, maravilhoso, tal. E aí você vê a vida real da pessoa, não é aquelas maravilhas, né? Uma loja virtual, por exemplo, hoje, ela tem que refletir acima daquilo que fisicamente é o ambiente onde se produz os produtos que são comercializados, onde se desenvolve tudo aquilo. Ela tem que ser condizente, ela tem que ser atrativa. E a pessoa, quando ela entra numa loja virtual, ela quer uma única coisa, achar uma solução para um problema que ela tem e comprar aquele produto e sair de lá com a solução. Pronto, acabou, né? Quando a gente fala de metaverso, cara, assim, a gente às vezes vê uma farmácia pequena com 3, 4 colaboradores, balcãozinho simples e tal. No metaverso, se ela fizer um trabalho de arquitetura virtual, ela pode ser... É isso que eu tô falando, entendeu? Ela vai ser o que ela quiser e a experiência de compra vai ser muito maior. Sim. De vender valor pro cliente, né? E não adianta, né, Fredão, igual a gente estava falando agora, né? Você estava falando lá, Netão, antigamente no Brasil, se a gente queria ter uma experiência, a gente ia numa lan house, né? Porque equipamento era caro para você ter na sua casa. E hoje, para você ver, a gente antes tinha aqueles Motorola que abria assim, digitava os numerozinhos, StarTAC, né? E hoje a gente tem um celular na mão, que isso aqui é uma empresa, isso aqui é uma estrutura inteira. Você faz tudo o que você quiser, você faz nele. Né? Você grava, manda sua mensagem, posta, atende cliente, vende, tira pedido, tudo na palma da sua mão. Sim. Tudo. Então, olha como evoluiu. Eu acho que o metaverso é a mesma coisa. Hoje ele é um negócio muito obscuro, né? Eu fico perguntando pra você toda hora do metaverso, porque na minha cabeça eu não consigo entender como é que um cara paga o valor que paga numa NFT, não paga o valor que paga num terreno, eu não consigo entender. Mas quando a gente vê com clareza, igual você falou assim, então, o cara do Outback, que vai ali e compra o seu lanche e chega. Aí você fala, nossa, esse negócio, cara, que você mesmo falou, que hoje tá, de novo, a gente tá vivendo novamente que o metaverso hoje tá ali num box dentro do shopping, porque acaba sendo equipamento muito caro, mas daqui a pouco vai fazer a mesma história, né? Vai retratar que a gente vai ficar mais barato, a gente vai começar a ter nas nossas casas, e a gente vai começar a ter na palma da mão.
Então as possibilidades de quem começar agora vão ser gigantescas. Não, eu tava falando, ó, só pra você ver que loucura. A gente tava conversando aqui, né, antes, né? E aí eu peguei e mandei. Sem brincadeira, eu mandei assim, já mandei pro Lucas pesquisar o óculos, né, pra trazer, que o Lucas tá agora em Miami fazendo um curso para LP3. E fora isso, eu já mandei aqui, ó, mano, temos que entrar no metaverso e com tudo no mercado magistral, né? Tô gravando chamadas com o Fred aqui do podcast e, cara, você vê as coisas que ele me falou aqui, né? Ó, pessoal, que top, vou comprar aqui e ver se chega a tempo. A Vanessa já tem um, da Medisca lá, né? Então assim, ó, tá aqui a mensagem. Então, ou seja, a gente vai conversando e é óbvio que você me conhece. Eu sou um cara que eu não quero ficar para trás, eu sou antenado. Sim. Então, é óbvio que eu vou começar a partir de hoje. Nossa conversa, eu vou entrar no metaverso. Sim. Eu vou correr atrás e vou entender o que é isso para eu beber água limpa, igual você falou. Né? E acredito que quem está assistindo a gente agora nesse podcast tem que fazer a mesma coisa. Tem que se aproximar do Fredão, assim como lá no Facebook eu me aproximei. Acabou dando certo, então agora de novo, ele me deu dica, eu vou entrar de novo. Né, vou entrar de novo. Eu acho que a galera tem que fazer a mesma coisa, né, Fernando? Tem que procurar você, porque você está estudando muito o ambiente magistral também no metaverso, para conseguir entender o que é esse negócio e como que você pode estar dentro dele. Sim, eu acho que assim, o primeiro passo é ter uma expectativa equilibrada. Até no dia 8 aí de julho, eu vou estar dando curso sobre metaverso lá no Congresso da Consufarma. E qual é a expectativa que as pessoas têm que ter sobre esse curso? De uma maneira introdutória, você vai sair de lá com uma ideia formada na cabeça, sabendo exatamente do que se trata todos os assuntos e todas as nomenclaturas que envolvem esse assunto e o que cada uma delas faz. Agora, você pegar para colocar a mão na massa e realizar, executar, dificilmente não é essa expectativa que deve se ter. Por quê? Essa questão que você apontou de tecnologia, as lan houses, né? Lan house, antigamente para a gente ter uma experiência com internet rápida, um computador bom, ver meus e-mails, até mesmo trabalhar, eram nas lan houses, né? Nos cybercafés, né? Depois se transformaram. Esses caras, proprietários desses negócios, ganharam muito dinheiro por um tempo. Só que depois toda essa tecnologia começa a se tornar acessível. Chega uma internet banda larga na sua casa, você começa a ter acesso a um computador igual ao da Lan House, com um custo acessível. Antigamente tinha até financiamento, né? Todas as financeiras ficavam com um boxinho do lado dos computadores expostos ali nos locais onde vendiam os computadores. Reparem só como nos shopping centers vão começar a ter boxes e galpões grandes, com toda a tecnologia imersiva relacionada a metaverso. Óculos virtual, esteiras. Cara, aqueles negócios que você parece estar na montanha-russa, assim. Exatamente. Cara, é muito legal. Eu já fui em um desses, sabe? E é real. Sim. É real. Ó, vamos lá, não vamos muito longe. A Universal, né? Quem já teve a oportunidade de ir para Orlando aí, a Universal trabalha muito esse ambiente metaverso dentro dos simuladores deles. Você põe o óculos 3D e você sobe, você desce, você vive realmente aquilo ali acontecendo. A gente está falando de jogo, mas foi o que você falou, para isso ser retratado para o mundo corporativo Não, já está sendo retratado pelo mundo corporativo, né? Nós vemos aí Nike, Adidas, Dolce & Gabbana, Outback, Apple, Samsung, todos os grandes players do mercado já estão dentro do metaverso explorando algum tipo de situação nesse sentido. Ou seja, meu avatar pode ter um Jordan no pé. Pode ter um Jordan tanto no seu pé aqui, quanto no pé lá, valendo o mesmo... Porque eu ainda comprei pro meu avatar e recebo na minha casa ainda. É melhor que lá não estraga, né? De nós daquele desgaste, mas de lá não estraga. Então, assim, quando a gente fala de avatar, a gente tem que começar quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que entender o seguinte: a primeira imersão que a maioria das vezes nós teremos serão em locais que se assemelham com as lan houses, mas isso vai se tornar acessível. Por que o Mark Zuckerberg está batendo só na questão do óculos e dos 2 controlezinhos que você encaixa na sua mão?
Porque é o que abre a maior parte de possibilidades de você conseguir fazer coisas do dia a dia, normal, e que foge de uma experiência numa montanha-russa e tal. Você vai poder fazer uma reunião de trabalho, você vai poder tomar café em Milão junto com o Lucas, se ele estiver lá, e você daqui totalmente plugado, totalmente conectado e tendo uma experiência quase que de real ali, né? Conforme essas estruturas e tecnologias foram sendo apropriadas. Hoje, em termos de infraestrutura tecnológica, o Brasil não tem, de maneira doméstica, possibilidade de a gente, a partir de amanhã, querer começar a explorar isso. A coisa ainda está engatinhando, tá? Então, assim... Aí que é a hora. Igual quando começou o Bitcoin, né? Quando começou engatinhando, né? Igual tudo como começou. Agora é a hora, né? Agora é a hora da gente aprofundar, olhar, ficar atento. E é muito louco isso, porque assim, antigamente, quando apareciam essas coisas, a gente não tinha acesso à informação. Sim. E agora é muito louco, porque agora a internet dá muito acesso à informação. Então, pra você ver, a gente já tá falando aqui hoje de NFT, de metaverso, talvez até um pouco atrasado já, porque já começou ali algum tempinho atrás, mas ainda de forma prematura. Ainda existe gordura para queimar esse assunto, né? Cara, sempre foi assim o mundo. Desde a época que os portugueses chegaram aqui, capitanias hereditárias, entendeu? Os portugueses chegaram, eles precisam colocar pessoas com mão de obra capacitada para conseguir produzir algo com a matéria-prima de um país tão rico quanto o Brasil. Começou a chegar a família Gomes, família do Dom Pedro, família de todo mundo, loteando essas regiões. Você vai ser mais lá para o lado de Minas Gerais, você vai fazer café aqui, você vai criar gado ali, pronto, acabou. Então, assim, esses caras hoje, essas famílias, são donos de boa parte do ouro do nosso país, né? A linha de raciocínio é exatamente a mesma. Quem chega primeiro, né, bebe água limpa. Então, assim, só de você estar assistindo esse podcast hoje, você já é privilegiado. Porque alguma ideia já Imagina começa a se eu que formar tô aqui do lado, cabeça. galera. Imagina eu que vou ter meu óculos aqui do metaverso. Então, assim, a questão... Só que, assim, tecnicamente, a gente precisa se aprofundar em algumas terminologias que vão fazer parte do dia a dia. Blockchains, NFTs, criptomoedas. As criptomoedas começam a fazer cada vez mais sentido quando a gente fala de metaverso. Por quê? São as moedas que fazem a movimentação financeira desses ambientes, né? Logicamente que ela pode ser minerada, envolve um pouco de ação e bolsas de valores, né? Comprei um Ethereum por $10, hoje ele está valendo 20 ou não, agora começou a valer 5, então ele tem uma flutuação de valorização financeira. Moeda fiat, né? Como que acontecia antigamente? Os bancos. Como que você conseguia verificar quanto de dinheiro existia dentro de um país, por exemplo? Era o quanto de ouro tinha no banco. Então, por aquela quantidade de ouro, se fazia moeda fiat, ou seja, papel impresso. Então, para você ter equilíbrio e não gerar inflação nem superior nem inferior, você imprimia uma quantidade de papel moeda equivalente àquilo que tinha no Banco Central daquele país. Então, eu tenho aqui equivalente a $1 trilhão em ouro no meu banco. Então, nós temos que ter de moeda corrente no mercado $1 trilhão impressos. Tá? Assim você consegue manter um equilíbrio da situação inflacionária do país. O metaverso se encaixa exatamente nessa mesma situação quando a gente fala de criptomoedas. Tá? Por exemplo, o Bitcoin, que é uma das mais famosas. O Bitcoin ele tem uma quantidade limitada de Bitcoins. Ou seja, não vai ter mais e nem ter menos. Quem quiser comprar, compra, está aqui. Então, quando surgiu e você coloca um limite nisso, você tem uma valorização exponencial numa curvatura muito grande,
quando aquilo começa a chamar a atenção do mercado, né? Mas como que esses caras ficaram sabendo antes de mim? Um mero mortal. Capitania hereditária, meu amigo. Tipo assim, para mim é interessante que o diretor, o CEO da Nike compre criptomoedas. Deixa eu convidar ele. Para mim é interessante que o Snoop Dogg, que o Neymar compre um macaquinho. Um macaquinho que vale milhões. Até porque quando ele posta, por exemplo, o Instagram do Neymar hoje é a cara do macaquinho. Ou seja, a galera começa a querer ter um macaquinho também. Sim. E o macaquinho começa a custar cada vez mais caro. Exatamente. Então, assim, o Neymar comprou por, sei lá, 4 milhões. Agora não me lembro de cabeça. Pô, do dia para a noite está vendendo 8. Tá? Porque foi o Neymar que comprou, entendeu? Então, assim, poxa, mas qualquer NFT que eu colocar no mercado vai explodir desse jeito? Não. Assim como o Bitcoin, assim como o seu próprio negócio. Qualquer farmácia que eu colocar no mercado vai estourar? Negativo. Você tem que fazer o dever de casa, né? Às vezes você faz tudo bonitinho. Você tem ali uma equipe visitando o prescritor, você tem ali um marketing legal, às vezes, mas só para ser ruim. E você não consegue capitalizar igual outra farmácia. Você vai ali existir, mas vai vender produtos que têm menos valor agregado. Por quê? Porque em marketing é 4 P's: produto, preço, prazo, propaganda. Produto é bom? Garante. Pô, o produto é bom. Preço é equilibrado? Como que você está? Legal. Praça é boa? Não é? Propaganda, tá fazendo? Não tá? Se esses 4 pelo menos não tiverem equilibrado, isso daí, sinceramente, o Felipe Kotler foi um cara tão genial, né, cara, que assim, isso vai ser aplicado dentro do metaverso também. Coisa que eu acho que esse cara nunca imaginou que algum dia poderia acontecer. Já acontece hoje dentro de uma loja virtual da mesma forma, sabe? Então, assim, a gente não pode ver a possibilidade do metaverso como uma questão de, cara, vai ser o salvador da pátria da situação, nossa, eu vou fazer isso e tudo será resolvido. Não, você precisa entender agora como é que funciona a coisa. Não existe pergunta burra quando o assunto é metaverso. Eu perguntei um monte de coisa. A primeira coisa foi para Fredão, mas por que eu vou investir nesse negócio, né? Porque a minha visão desse multiverso, metaverso, era totalmente diferente. Tanto que você foi me clareando e agora foi o que eu falei. Agora eu vou ter vou ter um avatar, vou ter meu óculos e a Consulfarma vai começar a trabalhar já nesse mundo aí, óbvio, em parceria com a agência, né? Com a UNUS, porque é a nossa grande parceira em tudo. E o Fredão estuda muito metaverso, então assim como eu fiz lá atrás do Face, agora eu vou depois alongar com ele. Fredão, vamos lá, agora eu quero entrar mais nesse negócio. Então, mesma coisa. E assim, Fredão, como eu não tinha claro na minha cabeça, tenho certeza que muitas pessoas não têm claro na cabeça deles. Né? Até porque a gente sabe que é difícil, o dia é muito corrido, muita coisa para resolver. Tem que fazer compras na farmácia, tem que tem que gerir colaborador. Então, assim, sobrecarrega e não dá tempo de você pensar fora da caixa, pensar na estratégia, né? Então, qual mensagem final desse podcast aqui que você deixaria para a galera? Tipo assim, por que eu tenho que estar no metaverso? Bom, o que eu garanto para vocês é que nesse curso você pode encontrar um pedacinho de uma capitania hereditária que eu falei durante aqui o nosso podcast, mas dentro da sua própria cabeça, para abrir, expandir um pouco sua linha de raciocínio e você se preparar para um futuro que está muito próximo. Ele vai vir, é implacável. Da mesma forma que eu falava em 2014, ter uma loja virtual é implacável e hoje você sabe que é uma verdade. Num futuro muito em breve, vocês vão estar vendo uma situação imediata de ter o seu espacinho, de ter todo o seu conhecimento voltado para dentro desses ambientes. Eu acredito muito nisso. Apesar de todas essas cartas ainda estarem sendo colocadas na mesa, mas quanto antes você pegar essa carta, quanto antes você truca o mercado para conseguir ter sucesso ali com a sua farmácia. Eu já garanti meu terreninho aí, galera. Valeu, Fredão. Valeu, irmão. Como sempre, obrigado aí. Ficamos aqui e semana que vem temos mais um podcast aí com o Davi Hoffman falando sobre precificação e valorização do produto. Valeu! Tchau, tchau. Fui. Até o congresso.